E hoje, para dar continuidade ao que a gente vinha propondo, a gente vai comentar um pouco sobre os hindus, que também influenciaram bastante os comportamentos dos seres humanos, e é um povo que provém lá desde 2000 anos antes de Cristo, então muitas das suas ideias, das suas criações, também até hoje influenciam os comportamentos do ser humano na modernidade. A Índia, né, como vocês sabem, tem sua localização lá no Oriente e basicamente a sociedade indiana ela é composta por castas, né, e essas castas fazem com que a gente entenda um pouco como que funcionavam naquela época um pouco a sociedade, como eles pensavam os seres humanos, né, naquela época. E, em função disso, algumas atividades comportamentais foram dirigidas conforme essas divisões de classes feitas pela sociedade. Então, para essa imagem que vocês estão vendo, a gente começando lá de baixo, né, nós temos os párias, eram os marginalizados da sociedade. Então, aquelas pessoas que não tinham muito acesso às informações, eram pessoas que também, uma vez nascidas nessa, nessa condição, ele não tinha como transpor para outras condições, né? Ele nasceria párias e morre párias, não tem como a pessoa subir de condição. Depois nós tínhamos os Sudras, que eram os servos, os Vaisyas, os comerciantes, camponeses e artesãos. Então, essas pessoas, Vaisyas, tinham acesso porque detinham um bem monetário muito importante, então isso fazia com que eles tinham a utilização do ócio. O que é o ócio? O ócio é você conseguir, no seu tempo livre, escolher alguma atividade diferente daquela que você está programado a fazer, você executá-la. Por exemplo, como uma diversão, ou então eu fazer um passeio, ou eu escolher fazer uma prática que vai fazer bem para mim, ou aprender alguma dança, algo desse tipo. Depois nós tínhamos os chátrias. Os chátrias eram os guerreiros com poder político. Essas castas eram trabalhos, eram membros da sociedade que desenvolviam trabalhos com fins bélicos. Então, todas as práticas relacionadas à equitação, a lutas, utilização de armas, toda a parte de desenvolvimento físico, os chatras executavam. E depois, né, num patamar dessa sociedade, existiam os brahmas, que eram sacerdotes que se chamavam Brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade, se consideravam nascidos na cabeça dos deuses Brahma. Eram as pessoas que detinham a parte ideológica do pensamento supremo indiano. Né? Aqui nessa imagem a gente pode ver os párias, né? O pessoal bem marginalizado ali, né, que tinha uma divindade e uma relação muito religiosa ligada ao corpo, e os brahmanes, né, que eram os brahmas, que eram da alta sociedade, que eram pessoas que detinham esse poder e com isso faziam dos seus corpos, e a prática de atividade física era influenciada também em função disso. Um outro ponto interessante eram as leis de Manu. Manu da raiz verbal homem sânscrito. Primeiro Código Civil indiano que aconselhava o seguinte: para as sociedades a hierarquia das castas e para os indivíduos a pureza física e moral. Ou seja, aquela questão de divisão hierárquica da sociedade era a divisão de castas. E a segunda lei que imperava lá na Índia, nessa época, era a questão da pureza física e moral do indivíduo. Né? Ou seja, a parte física e a parte comportamental dos seus atos, de ser correto, de
de fazer a coisa certa, eh, estavam bem ligadas e eles davam muita importância para isso. Inspirados em Manu, os hindus realizavam exercícios corporais e práticas higiênicas. Os hindus acreditavam que se eles executassem alguns exercícios, como práticas de concentração, alongamentos, eles conseguiriam manter um corpo saudável, através disso propunham práticas higiênicas e conseguiam também uma certa sublimação com relação à parte espiritual. É, os hindus estavam bem relacionados à questão corporal com a espiritual. E as leis de Manu ainda, né, como vocês podem ver, segundo Manu, as atividades físicas também tinha um caráter fisiológico de melhorar as condições físicas dos seres humanos, eram indispensáveis às necessidades militares, tá? E atividades eram exercidas apenas pelos guerreiros. Guerreiros no sentido de pessoas que iriam ao encontro à sociedade para tanto defender os seus bens familiares, como defender a religiosidade e principalmente defender a família, no caso hindu. E as atividades físicas que dessa época surgiram e que para nós esse é um conceito importante, então se vocês pensarem em alguma avaliação com relação a esse conteúdo, o que de importante tem são as atividades físicas que surgiram dessa sociedade indiana, que são essas listadas aqui. A yoga, né, que até hoje é muito bem utilizada, com uma certa adaptação para nós aqui ocidentais, né? Tem toda uma preparação com relação a yoga, os locais feitos são diferentes da yoga tradicional, mas os princípios de relação corpo, mente, espírito ligados estão bem mantidos. A questão da massoterapia, que significa aquelas atividades que vão ter como benefício fazer massagens, acupunturas, a ponto de melhorar ou de curar o corpo do ser humano. As corridas, né, que hoje, até nas Olimpíadas, vocês veem que os indianos, né, estão ali bem próximos, né, das corridas de fundo, né, são pessoas muito esguias, então eles têm um biotipo muito bom para corridas de fundo, então eles estão bem próximos ali dos quenianos, né, sempre aparecendo algum hindu ali no meio dos quenianos. A questão da equitação, que também faz parte do comportamento bélico dessa sociedade, a questão da caça, da natação e do boxe. O boxe, aqui, gostaria de comentar que o boxe indiano é aquele boxe que utiliza tanto as mãos quanto os pés. E a questão das lutas, né? Que também, para os povos indianos, isso promovia um bem-estar físico de superação dos seus adversários.